Fala pessoal, estamos de volta com mais um Fortalcast. E antes de começar, eu queria pedir para vocês clicarem no sininho e compartilharem esse podcast. Nós precisamos da sua audiência, não é, Marina? É óbvio, pelo amor de Deus, compartilha, vai lá, fala que vocês estão amando. Se não estiver amando, não faz nada. Não, né? Todos amam. Até quem caso critica. não esteja amando, só dá um like e mais nada, tipo... Zarpa. Não, mas clica no sininho e espalha para todos os amigos e familiares, porque a gente precisa da audiência de todos vocês. Sim. Senão e hoje... termina o podcast, né? É, exatamente. Não vai acontecer isso. Não vai. E hoje a gente traz um convidado de outro planeta. É. Não é, Marina? O Juliano Posati. Acertei, Juliano? Maravilhosamente. O Juliano é escritor, espiritualista, coach, empresário e segue a linha Exoconsciente. É isso aí. Não é isso? Você vai explicar pra gente o que é tudo isso? Claro. Então tá bom. Prazer receber você aqui, cara. Prazer todo meu. Nossa, muito bom estar aqui, muito bom compartilhar ideias. Para começar o ano quente, né? É, exatamente. Comecinho de ano, já para dar um gás, acelerar assim, botar a mente no trilho, fazer uma coisa diferente. Boa, isso aí. E me diz uma coisa, já começar do começo, queria entender como é que começou essa sua exoconsciência. Ah, legal. Olha, 2014 eu produzi um documentário com os amigos chamado Data Limite segundo Chico Xavier. Data Limite segundo Chico Xavier. O que era o Data Limite? O Data Limite era um documentário que falava, a gente fez um estudo sobre uma participação que o Chico fez no programa Pinga Fogo na TV Tupi. E ele começa a falar de um negócio de prazo de 50 anos. Cara, aquilo me chamou a atenção, porque o Chico Xavier era um cara de alta patente, assim, respeitado, eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Mais de 3.000 instituições de caridade foram fundadas por causa do cara. Eu falei, cara, como assim? E ele fala nesse podcast, podcast sou eu, né? Aquilo era o Pinga Fogo, era o tataravô do podcast. Boa. Ele fala nessa entrevista que se a humanidade não entrasse em guerra nuclear num prazo de 50 anos, então haveria uma era de avanços extraordinários. E um dos avanços que ele confidencia para os amigos seria o contato mais claro com seres de outros planetas, seres de outras comunidades da nossa galáxia. Aquilo me chamou muito a atenção. Falei, cara, como assim o Chico Xavier, que é um cara espírita... Que ano foi isso? 1971. Tá. 1970, 2 anos depois que o homem chegou à Lua. Falar, como assim? Um líder espírita falando de extraterrestre. Falando sobre a paz. Aí aquilo me chamou a atenção. Só que aí, eu achei na internet uma entrevista do ex-ministro de Defesa do Canadá, Paul Hellyer. E o cara tá no Senado americano e tá falando a mesma coisa. Ele fala, olha... Nós, da humanidade terrestre, já estamos em contato com pelo menos 5 raças extraterrestres. Os governos sabem disso, os Estados Unidos sabem mesmo. disso. Eu sei que sabem mesmo. Nós só não iniciamos um processo de intercâmbio com esse pessoal porque nós estamos armados até os dentes. Isso é verdade. Depois eu fui pesquisar. O arsenal nuclear do planeta Terra beira 14.000 ogivas nucleares. Entre ativas e inativas, gerenciando e tal. Esse arsenal, segundo alguns cálculos, né, porque só dá para falar nisso em termos de cálculos, seria capaz de destruir o planeta Terra 80 vezes. Nossa, gente. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu olhei e falei, cara, como assim? Primeiro o Chico Xavier começa a falar de ufologia, depois o ex-ministro de Defesa do Canadá começa a falar a mesma coisa. Deixa eu te interromper, mas você vai continuar daí. Vamos. Então quer dizer que tem ET andando no meio da gente? Tem. No meio de nós. No meio de nós. Sério? Quantas tecnologias será que são realmente nossas e quantas tecnologias será que são fruto do intercâmbio e eles podem da interação? E eles podem ser tipo assim, loirinhos, branquinhos, de olhos claros e que gostam de tomar shake? Ai, como você diz. Tipo a Marina. Vai. Sabe que tem uma galera que descreveria um tipo de ser, um tipo de humanidade chamada nórdicos.
e que são, de fato, mais loiros. Eu não sei se eles tomam shake. Whey, né? Mas tem descrições interessantes desse tipo de raça em contato conosco. Não, mas então continua. Aí o general da defesa canadense, Chico Xavier, falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Eu liguei pra esse cara... Calma, mas só lembrando que o Chico Xavier falou isso em 71. Em 71. E esse cara começou a falar isso... 2010, mais ou menos. Depois que ele aposentou. Esse cara saiu do governo com mais de 30 anos de Ministério da Defesa. 30 anos trabalhando com a Betinha. E ele falou isso no Senado americano. Ele fala isso num projeto chamado Disclosure, que foram audiências públicas dentro do Capitólio, dentro do Senado americano. Quando isso aconteceu, eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Eu comecei a escrever pra ele, tomei uns 6, você sabe como é que é produção, né? Tomei uns 6 nãos, até que o cara disse um talvez. Quando ele disse um talvez, achei o telefone dele, peguei o avião, fui pra Toronto, entrevistei ele pro documentário. E aí as peças começaram a se juntar, começaram a fazer sentido. Cara, depois que eu produzi esse documentário, eu tinha uma produtora... Eu falei assim, cara, eu não consigo fazer mais nada que não seja falar disso, falar desses assuntos... Tratar de autoconhecimento, de espiritualidade. O viés da espiritualidade é bem interessante dentro desse cenário todo. E foi aí, então, que começa a história da exoconsciência, para responder a pergunta inicial, né? Mas foi tudo começando com o documentário Data Limite. Fantástico. Tá, e como é que é o Data Limite? O documentário? O documentário. O documentário ele está disponível hoje em várias plataformas. No YouTube ele tem 10 milhões de visualizações, né? Porque em 2019 a gente fez um grande movimento. 2019 dava a data limite disso, né? Quando que é a data limite? Era 20 de julho de 2019, em tese. Porque o Chico dizia que com a chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 69... foi como se as esferas superiores da espiritualidade do planeta Terra tivessem dado um prazo para a humanidade. Esse prazo foi de 50 anos, que não entrassem numa guerra de extermínio. E depois disso, ele disse que haveria um avanço extraordinário em várias áreas da humanidade. Agora é interessante a gente olhar. Será que o Elon Musk é um ET? É interessante a gente voltar hoje e pensar, porque 2019... a gente chega a essa data limite, 2020 começa a pandemia. Então, quer dizer, a gente vence o prazo e entra numa pandemia global, né? Um problema de saúde pública global. Mas a pandemia, em certos pontos, apesar de dolorosa, fez a gente avançar muito em termos de tecnologia e ciência, né? Fez Claro. a gente avançar muito. Porque ou a pessoa corre ou corre, gente. Não tem... E né? no meio da pandemia, a gente teve o maior... vamos dizer, a maior revelação, o maior descobertamento, vamos falar assim. Como é que ficaria disclosure em português? Acho que é descobertamento, né? Descoberto. Descoberto. Né? Foi a maior abertura de arquivos da história, né? Porque foi o projeto Blue Book, depois foram os projetos do Pentágono, aqueles vídeos do Pentágono. Quer dizer, foi a primeira vez na história da humanidade que o Pentágono em si veio a público com vídeos e falou, olha, isso daqui não é um monte de coisa. A gente já sabe tudo que não é, mas a gente não sabe dizer o que é isso daqui que o nosso radar captou e que a nossa câmera captou. Então você vê que paulatinamente, devagarzinho, as coisas foram acontecendo e marcando. E agora a gente está chegando num ponto que não tem mais Teve um como tempo escapar. que eu estava lendo a respeito disso, tá? E eu estava vendo que um dos motivos não é só a questão do armamento, é a questão de que se a gente quebrar um paradigma, digamos que seja isso, quebrar um paradigma tão grandioso assim na cabeça das pessoas, pode ser que a gente provoque uma onda de acontecimentos sociais que as nações, né, percam o controle das sociedades. Porque é algo até libertador, você imaginar que você não está preso dentro desse planeta, que tem outros lugares que você pode visitar ou que você pode realmente ter contato com outras vidas em outros planetas mais desenvolvidos, né? Uhum. Então, assim, é uma questão de preparar a humanidade para receber isso. Né? Então, não sei se faz sentido, né? Faz muito sentido, porque, veja, nós estamos aqui numa sala com ar refrigerado, microfone, câmeras, operadores, tudo lindo e maravilhoso, né?
E ali embaixo tem um sujeito, cara, que tá chapado, sem casa, dormiu à noite na Paulista, tá há tanto tempo sem tomar banho. Percebe que a gente tem várias humanidades terrestres Sim. convivendo ao mesmo tempo no mesmo planeta. E eu tô aqui, ó, nem saí do CEP da Avenida Paulista. É Se a verdade. gente for, por exemplo, para um Oriente Médio, para um Norte da África, Nossa, para aí, um... né? Imagina. Aqui já é o paraíso. Você vai para esses lugares. Pois é. Então como é que você consegue prever ou conseguiria prever que de uma vez só todas as religiões do mundo fossem ressignificadas? Porque vai precisar ressignificar, Vai. entende? Muda tudo. Você começa a falar de vida extraterrestre, muda tudo. Muda tudo. Porque primeiro a estatística, a probabilidade é risível. Nós somos um planeta, né, num sistema solar, tem uma estrela nesse sistema solar. Na nossa galáxia tem mais 400 bilhões de estrelas iguais à nossa, né? E no universo mapeado até agora tem mais 100 bilhões de galáxias iguais à nossa. Então você pegar assim, que seja, pega todos os planetas que tem no nosso sistema solar, vamos multiplicar por 400 bilhões de outras estrelas da nossa galáxia por mais 100 bilhões. Isso vai dar quanto? 9 vezes 400 bilhões vezes 100 bilhões. Dá 280 sextilhões de possíveis planetas. Aí o cara pergunta se você acredita em vida extraterrestre? Putz, cara. Pode ter um monte de... Se você olhar pelo aspecto religioso, isso fica um pouquinho desconstruído. Mas se você olhar pelo lado racional, o lado científico, faz todo sentido. Né? Imagina, você pode pegar um avião, vou para um outro planeta. Por que fica desconstruído, desculpa, pelo lado religioso, sabe? Porque as religiões... Aqueles que assumem entrevista. Não, mas é bom, é bom. Ótimo. É bom, mas é porque as religiões acabam tolindo. Porque elas não querem que as pessoas acreditem que existe vida em outro planeta. Por que não você querem? falou. Porque senão perde sentido o discurso que hoje eles utilizam para poder aglutinar, sei lá. Cobrar diesel. Exato. Faturar. Conquistar muitas pessoas. Você imagina se, da noite pro dia, Marina, você tem certeza que tem um planetinha aqui a alguns zilhões de quilômetros que tem uma vida igual à nossa, só que um pouquinho mais desenvolvida, mais feliz, em que Deus você vai acreditar? No que está aqui ou no que está lá? Então fica bem confuso, né? A cabeça das pessoas. Principalmente nas pessoas que têm um certo grau de alienação. Entendi. Há pouquíssimos séculos Então muda atrás, tudo. A Muda igreja tudo. estava queimando um cara só porque ele falou que o centro do universo não era a Terra, era o Sol. Né? Olha, não é bem o Sol que gira em torno da Terra. E eu não tô, é a eu não tô Terra que falando gira em mal torno das do Sol. religiões. Na verdade, assim, eu tô falando... Pra pensar, pelos pra aspectos. pessoa pensar. Raciocínio. Mas é um problema teológico. É. Se você pensar assim, a humanidade terrestre a humanidade está espalhada em pelo menos mais, 25 planetas. De 280 sextilhões, mais 25, com certeza tem humanidade. Aí você pega uma religião católica, por exemplo. Beleza, Jesus morreu na cruz para salvar o pecado do homem. É o pecado do homem que está na Terra ou é o pecado do homem que está em todas essas terras? Não, mas o grande raciocínio é o seguinte: vamos supor que realmente tem um planeta aqui, vizinho. Aqui do lado. E igual à Terra. Só que lá não tem arma, lá não tem guerra, Não lá tem as roubo. pessoas são mais felizes, as frutas não tem agrotóxico, papapá. E Nutella não engorda. E Nutella não Ia ser maravilhoso. Não, pode falar, pode patrocinar Eu aqui, ia Ferreiro. amar. Nutella é da Ferreiro? Café Ferreiro, por favor. Por favor, Ferreiro. manda muita Nutella aqui pra Fartalks Cat, gente. por favor. Exatamente. Mas de preferência aquela que a gente pode comer o pote inteiro sem engordar nada, porque eu amo Nutella. Que é a do Novo Mundo. Então. Aí você vai querer o Deus de lá ou o Deus daqui, De entendeu? lá, É isso que eu tô óbvio. falando. Aí você Não há dúvida. Então, e aí se Deus... Não, aí vamos supor que Não seja sou um Deus boba. só. Mas por que Deus é mais legal lá que aqui? Quero me mudar pra lá. Então é um Vamos negócio... pegar o primeiro avião que tivesse. É um negócio bem Elon confuso. Musk, eu quero uma passagem pra esse planeta. É lógico, né? Elon Musk.
Pode mandar pra gente aí o avião que a gente vai querer visitar pra ver o que a gente prefere. Cara, que loucura. Agora, deixa eu te perguntar uma dúvida assim. Você falou, então tem ETs que andam no meio da gente. Não, você acha que anda Não, mesmo calma. no meio da gente? Então, mas é isso que eu quero perguntar. Eles andam ou eles vêm, visitam, realmente que visitam à noite? Vão lá na Chapada, onde todo mundo dá um tapinha? Ou não? Onde que é? Cara, O que você acredita? você conseguiria me dizer com certeza que todo mundo que pisou na Avenida Paulista hoje é daqui? Não, claro que não. Não, então, mas é isso que eu tô perguntando. Porque eu quero saber. Porque eu vou começar a olhar diferente no andar das pessoas. Se ela anda Porque meio assim, ET. a gente tem meio... uma coisa meio estereotipada do ET, aquela cabecinha redonda. de O ET bexiga, pra gente com é um cara olhinho. horroroso, feio. É um cara feio, é um cara esquizoide. Eu acho super bonitinho. Bonitinho, mas... Sem nariz, assim. bonitinho e tal. não Eu é. acho. Não, que seja simpatiquinho. O problema é que, cara, a gente tá estereotipado nisso. E, de repente, a gente pode ter humanidades que sejam muito parecidas com a gente. Entendi. Do mesmo tipo, do mesmo biotipo. Tá, mas o ET, tipo, pode estar, então, aqui entre a gente e a gente não sabe, e essa pessoa não sabe que ela é um ET? Aí tem várias linhas de pesquisa diferentes, são bem interessantes. Eu já fui atrás de várias coisas. Ah. Existem, por exemplo... Marina, você pode ser um ET, então. Posso. Pode. A gente pode fazer aí algum teste, né? Existem pessoas que vão sentir ou vão ter essa sensação de que vieram de fora. E, na verdade, isso remonta a um lado espiritualista bem interessante, porque se você pegar, por exemplo, a ideia reencarnacionista de várias vidas de um mesmo espírito, então ninguém é terrestre. Sim. Nós estamos migrando. Sim. Os planetas são palcos evolutivos, a galera entra, veste, vamos dizer assim, a roupa daquele planeta, ou o corpo daquele planeta, vive naquele planeta a quantidade de vidas que precisa para evoluir e vai. Então, a partir daí, não está escrito Made in Planeta Terra no espírito de ninguém. Tá. Ponto. Isso você acredita? Ou é uma das hipóteses? Isso, particularmente, eu harmonizo muito com essa visão. Porque essa é uma visão que você vai voltando filosofias terrestres. Até Antigo Egito, por exemplo, eles já tinham essa noção da transmigração dos Isso é muito espíritos. louco, né, cara? Você ir lá no Egito e muito do que os caras viam, desenhavam, a astronomia naquela época, tudo isso, cara, é Sim. muito louco. Se a gente pensar que as pessoas não eram tão desenvolvidas quanto hoje, hipoteticamente. Hipoteticamente não, né? É muito louco. Hipoteticamente não. Só que provavelmente a gente está falando de uma civilização, a civilização egípcia, é um grupo, a civilização que construiu o que hoje são as ruínas. Aquela civilização, apesar de humanos terrestres, são espíritos de outro planeta. São espíritos muito evoluídos de outro planeta que vieram para cá, estagiaram e voltaram. E é verdade que eles eram maiores? Ou não? Porque tem algumas... Quem eram maiores eram os Atlantes, provavelmente. A raça que veio antes da fundação do Egito. Vamos dizer assim, a coisa veio, você sabe que é por causa de um barco que foi achado na frente da pirâmide de Quéops. E existe hoje, inclusive, lá no Egito, eu tive a oportunidade de visitar, na frente da pirâmide de Quéops, eles montaram um prédio, depois que eles remontaram esse barco, eles acharam todas as peças, remontaram. O barco é feito sem um parafuso, então é tudo encaixe, remos e tudo mais e tal. Fizeram o prédio para conter o barco. Só que qual que é o detalhe? O barco tem remos. E na proporção entre os assentos e os remos, aquele barco foi projetado para pessoas com 2,5 metros de altura. Que loucura. E tá lá. É um feito arqueológico, etc. Eu fico assim, chocado, mas, cara, como que ninguém sabe disso, ninguém fala nada disso. Mas quando você vai pro Egito, você entende. Sim. Porque é um país muçulmano, tem todo um contexto dogmático, religioso. O cara que estava comigo, que era nosso roster ali, ele falou, não, esse aí foi o barco que Deus fez. Alá fez esse barco. Você fala, tá, beleza, mas... como que ele fez? Ele inspirou. Não, foi Alá que fez esse barco desceu do céu e ponto. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Você fala assim, cara,
Então, mas uma coisa que, assim, eu às vezes eu fico reflexivo nesse sentido, mas coisas que eu não consigo entender é tipo assim, se o cara vem de outro planeta pra cá... Às vezes ele já tá aqui. Não, mas... pode ser também. Mas se o cara vem de outro planeta para cá, ele pegou uma nave super espacial que para atravessar uma galáxias e chegar até aqui. Com certeza por que ele usaria gasolina de 6,50, Exato. Com né? certeza não. Exato. Muito caro. É impossível. Mas para que ele ia chegar aqui e usar um barquinho de madeira, entende? É isso que eu não consigo Não, entender. mas ele não usou esse barquinho de madeira. A civilização anterior à civilização egípcia era a civilização Atlante. Essa civilização que já estava aqui na Terra. Que já estava aqui na Terra, era uma civilização terrestre. Entendi. Mas a estatura média dessa civilização era 2,5 metros. Entendi. Esse barco foi feito antes. Entendi. Tá entendi. aqui, tudo entendi, aqui. Entendi. Tá? Essa civilização dominou o globo. E você vai ver que eles foram os grandes... Vamos dizer, quando essa civilização caiu, é que começa a civilização egípcia com os remanescentes e começa uma nova raça humana, que é a atual raça. E aí começa uma transmissão de conhecimento. Que O loucura. interessante é você olhar, inclusive já saíram umas pesquisas interessantes de hieróglifos egípcios encontrados em sítios arqueológicos na Austrália. Assim, opa! Essa civilização foi muito maior do que... O que me provoca e me incomoda, eu não sei se incomoda vocês também, mas é que assim, eu percebo que a gente não conhece a nossa história. Também acho que não. Em algum lugar isso se perdeu e a gente acredita que Deus foi lá, juntou um pouco de barro e assoprou e fez o homem, aí tirou uma ribs do homem e fez a mulher e tá tudo certo. E ninguém pergunta mais nada. Parece que é proibido perguntar. Só que, cara, a todo momento, descobertas arqueológicas, atrás de descobertas arqueológicas, mostram que a gente não é a última batata recheada do pacote, a gente não é a maior civilização humana que já existiu nesse planeta, existe muita coisa lá atrás que a gente não entendeu, existe muita cagada que nós estamos fazendo hoje, que já foi feita antes e tem Que tipo de cagada? Cagada no sentido da nossa alimentação, no sentido de uso de energia, não é? Destruição do De meio ambiente. destruição do meio ambiente, de falta de conexão com a natureza, falta de conexão com o planeta. Nós estamos doentes, nós estamos vivendo uma pandemia viral e por baixo disso que está na mídia, nós estamos vivendo uma pandemia de saúde mental. Sim. Terrível. Que é o pior. É gente deprimida, é gente ansiosa. Todo é gente mundo. que não... Nem respira. A pior crise da humanidade é uma crise de sentido. E eu acho que é por isso que a ufologia, essa coisa de vida extraterrestre, outras civilizações e espiritualidade, é por isso que isso chama tanta atenção. Porque nós estamos vivendo uma crise de sentido muito grande. E quando eu falo sentido, eu penso sempre assim, nos 3 sentidos que a palavra sentido tem. Sentido de direção, a gente não sabe de onde veio e muito menos para onde vai. Sentido de significado. Porque a gente não vê valor naquilo que a gente faz. A gente não vê valor na nossa própria vida. A gente ainda acha que a vida bem-sucedida é aquela que o menino vai e passa na faculdade, arruma um emprego bom, honesto, com olerite, não é? Aí ele consegue ter um financiamento, compra a sua casa e passa 40 anos pagando a sua casa, criando os seus filhos, e aí chega no final da vida, ele está infeliz, deprimido, com vontade de se matar, ele não sabe por quê. Porque a vida tomando uma redonda no quintal da casa, barrigudo. Chato, né? Agora, você pode dizer o que você acredita? Esses ETs são pessoas boas ou ruins? Ou, tipo assim, porque... Eu lembro que quando eu era, acho que pequena, não sei lá, quando eu, tipo... Faz muito tempo. Faz bastante tempo. Igual você. Você é um pouquinho mais, né? Ela mente a idade. Vamos mostrar aqui meu RG, vamos mostrar o seu. Eu vou fazer um teste. Hilarie. Pronto! Entregou, já era. Tamo junto. Mas você acha que esses ETs são pessoas boas ou ruins? Olha, Ou é tipo igual aqui a Terra que existe de tudo? Minha resposta ela é baseada na filosofia egípcia do Kaibalho. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Não existe coisa desconexa. Então, olha para a humanidade terrestre.
Nós temos médicos que formam grupos que vão para a África, por exemplo, para dar atendimento, né? Médicos Sem Fronteira vão lá, dão atendimento, curam pessoas, tratam pessoas que nem sabem o que eles são, o que eles estão fazendo. Para aquele pessoal daquela aldeia, aqueles médicos são seres brancos extra-aldeias. E eles vão lá e acontece. E nós temos um bando de médicos, nós temos também médicos que, nossa, você olha... O cara fez coisas inescrupulosas. A mesma coisa. Então, a mesma coisa. Se nós temos isso aqui, nós temos isso lá. Só que talvez numa proporção ou num nível de impacto um pouco diferente. Mas eu não acredito, e por tudo que eu já vi, já entrevistei, já conversei, eu não acredito só numa linha, tipo de extraterrestres, paz e amor. Não. Eu acho que existe uma linha ou um grupo de eu acho que deve que ter uma linha mais pacífica, uma linha mais dominante também. Mas será que tem aquele grupo que quer, tipo, matar a gente? Tipo, vai chegar aqui querendo exterminar todo mundo, a gente vai ter que sair correndo, vai ter que... Aí eu já concordo com a opinião do ministro de Defesa do Canadá, o Paul Hellyer. Essa ideia de extraterrestres que chegam para dominar, tipo, Independence Day, a Guerra dos Mundos... que a gente tem que ficar debaixo, sei lá, escondido. Essa é uma ideia bem americana. Essa ideia não tem nada de extraterrestre. Ela tem bem americana. Então, mas os americanos... É que eu tenho um amigo meu muito estudioso que já bateu um papo comigo sobre isso e faz já um tempo, e eu não vou me lembrar. Mas... E ele mora lá, nos Estados Unidos. E ele é um cara, tipo, acima da curva de estudo, essas coisas. E aí ele tava falando, existe extraterrestre, vai aparecer extraterrestre logo mais... aqui nos Estados Unidos se fala muito e as pessoas não estão, tipo, levando a sério, estão achando que é brincadeira, mas não é. Agora eu não lembro o que ele falou, se eram pessoas ruins, boas, isso eu não lembro. Estão preparando as pessoas. Agora, essa ideia de colocar medo, veja... o medo é uma forma de controlar as pessoas. Vamos lembrar um pouquinho assim, ó. Hollywood termina a Segunda Guerra Mundial. Começa... vamos dizer, o Hollywood começa a disseminar mais ideias. Então, o inimigo depois da Segunda Guerra Mundial eram os nazistas, os alemães, os soviéticos. Se você era comunista, você é do mal. Se você usa vermelho, você é do mal. E aí isso vai. Por muito tempo. O Indiana Jones perseguia os soviéticos. O Rambo perseguia os soviéticos. Beleza. Cai a União Soviética, automaticamente aparecem quem? Os árabes. Aí todos os árabes passaram a ser maus, terroristas. Aí começa atentado disso, atentado daquilo. Cara, eles colocaram tanto isso nos filmes que hoje, sei lá, você não pode sair do banho com a toalha enrolada aqui. O pessoal já vai olhar assim e falar, eita... E veja, agora a gente está saindo dessa fase e está entrando numa outra fase onde a ameaça vem do céu. Então, nós estamos sendo atacados. Só que não faltava agora ter que me esconder com a minha filha de 3 anos e minha mãe em algum lugar, gente. Pelo amor de Deus, olha. Mas o ponto não tá aí. O ponto tá... Se a gente... veja, parece uma conversa de brisa, mas se a gente lembrar, um dos atos do governo Trump, por exemplo, foi criar as forças espaciais. Por que ele criou as forças espaciais? Porque você tinha décadas e décadas e décadas de ideologia sobre um possível ataque vindo de fora, permeando o inconsciente coletivo daquele pessoal. Agora, quando você aciona a criação de forças espaciais, como foi o caso do que aconteceu, você movimenta bilhões, se não trilhões de dólares numa indústria que é a indústria armamentista, que é a principal indústria dos caras. Que é onde eles fazem mais lobby, por sinal, né? É onde eles fazem mais lobby, onde eles fazem mais grana, entende? Se tem conflito hoje no mundo, ele é powered by United States, tipo, percebe? Mas o que você acha que vai acontecer? Você acha que quando vão aparecer esses extraterrestres por aqui? Já devem estar entre a gente, né? Mas assim... Eles já estão fazendo contato torto e a direito com várias pessoas em locais diferentes do mundo, preparando. O que está havendo é um processo de preparação. Mas como que é isso? Desculpa a minha ignorância, mas tipo... Existem vários tipos de contato, tá? Você pode ter contatos imediatos, objetivos. Então, beleza, entra um ET por aquela porta para conversar com você. Pá!
Mas aí ele vai vir, tipo, verde. Aquele cara que é... Não sei, cara, tipo... pode ser rosa, roxo, branco. Então, mas... não se liga na cor, Tá. deixa ele ser da cor dele. Ele pode vir objetivamente. Como ele pode conversar com você telepaticamente, por exemplo. Através de um pensamento, através de uma ideia. Eu vou te dar um exemplo. Eu entrevistei nos Estados Unidos o finado astronauta Edgar Mitchell, que foi o 6º homem a pisar na Lua. Quando o Mitchell volta para o planeta Terra, a primeira coisa, o Mitchell afirma que a nave, o foguete deles, até a chegada na Lua, foi acompanhado por esferas luminosas durante toda a viagem. Só que é a coisa que ele não pode falar na coletiva de imprensa Nossa, da NASA. então isso quer dizer que, tipo assim, já tinha... devia ser um monte de ET, já... Tudo sendo monitorado. Meu Deus. Tudo sendo acompanhado. É como se você tivesse uma comunidade de irmãos mais velhos acompanhando o que está acontecendo aqui. Ele vai e ele volta com uma epifania, uma sacada, ele começa só a trabalhar com consciência, com descoberta de energia 0.0, com novas tecnologias, etc. E tal. Será que levaram o Michael Jackson? Devem devolver em breve. Agora, o ponto é o seguinte. O Mitchell, no final da vida dele, ele estava trabalhando num projeto que combinava consciência humana, a energia de 0.0, que é aquela energia, né? E o contato extraterrestre. Ele juntou um grupo de, entre aspas, médiums que tinha essa habilidade psíquica de entrar em contato com os seres extraterrestres. E esse grupo muitas vezes pegava o material e as pesquisas das aplicações que os cientistas dele estavam fazendo, liam essas pesquisas, não entendiam nada dessas pesquisas, dormiam, durante o sono à noite eles faziam contato mental com esses seres, voltavam e diziam, olha, essa pesquisa está errada aqui, isso aqui precisa ajustar aqui e acolá. Tanto que o Edgar Mitchell estava já em vias de apresentar esse projeto para o próprio Obama, quando ele vem a desencarnar, um pouco antes. Meu Deus. Então veja aqui, eu estou falando assim, ó, um ex-astronauta que volta, levanta milhões de dólares com uma fundação, começa a desenvolver aplicações usando energia de 0.0, que prometem, vamos dizer assim, energia de graça para o planeta inteiro, usando pessoas que se contatavam e que se comunicavam psiquicamente com seres extraterrestres estando aqui. Quer dizer, não estou falando de um pessoal que toma chá, toma isso, toma aquilo. Você tá falando de um cara super sério. Cara, pra mim, se você pegar de verdade, sei lá, Einstein, Thomas Edison, esses caras que revolucionaram a vida na Terra, a partir de um raciocínio, uma ideia, coisas tão extraordinárias, é uma coisa divina, ou uma coisa de outro planeta, de outro universo. Porque o cara olhar para cima e desenvolver a teoria da relatividade, é uma coisa inimaginável. Ainda mais se a gente olhar que a gente hoje é muito mais desenvolvido, né? Concorda? Eu fico... Você sabe que você estava falando disso, eu lembrei... Esqueci o nome do pesquisador agora, mas eu achei muito curioso isso. A história do anel benzêmico. É uma estrutura química presente em 98% dos antibióticos hoje disponíveis. E o cara estava tentando criar essa molécula, desenhar, e nada fechava e não conseguia. E ele, exaustivamente trabalhando, acaba dormindo em cima do trabalho. E quando dorme, sonha com uma cobra que morde o próprio rabo. Ele acorda com essa memória e fala, pá, é isso. Vai e desenha a molécula do anel e ela funciona. Aí você fala assim, cara, isso está presente em 98% dos antibióticos. Então a gente começa... Quanto mais a gente olha para fora, quanto mais a gente olha para essas coisas, quanto mais a gente olha para o universo, mais a gente começa a olhar para dentro de nós e falar assim, cara, não é possível que a minha consciência seja apenas a consequência mecânica do funcionamento do meu cérebro. Não, lógico que não. Esse negócio da consciência interligada,
de você pensar alguma coisa e a pessoa falar do que você estava pensando. Sim. Né? Ou você está pensando em alguém, a pessoa te liga. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que a gente realmente tem uma conexão, mas a gente ainda não chegou lá. Isso daí é o The Secret, que é a lei do pensamento. Se você pensa muitas coisas negativas, você vai atrair Mas negativo. o que ele falou Se da você comunicação, né? Positivo, você vai atrair positividade. Existe um estudo sobre isso Mas essa atração é muito mais do que isso, é a lei né? da Lógico. atração, né? É muito mais do que isso, porque no fundo a gente está momentaneamente aqui com esse corpo, com essa forma, com essa persona, trabalhando e se movendo e coisa e tal, e cuidando e começando um outro ano e outros projetos e coisa e tal, e de repente você volta lá a crise de significado, né? Você começa realmente a voltar para dentro de si para buscar sentido. Posso te fazer uma pergunta polêmica? Pode. Porque, não, eu acho que é uma pergunta polêmica. Você acha que já existe uma geração meio que híbrida por causa desses contatos aqui na Terra e que todas essas transformações, até sociais que a gente vive, né, do próprio ser humano, da consciência do ser humano, o tipo de vida do ser humano tem a ver com isso tudo? Ou é bobagem? Eu acho que sim. E o que eu sinto são é uma qualidade nova de espíritos vindo para o planeta Terra agora, né? E essa qualidade nova de espíritos precisa de uma estrutura orgânica, física, mais apurada. Nós vamos começar a ver isso mais e mais e mais, tá? Crianças com habilidades psíquicas mais despertas, crianças que guardam memória já vejo isso na minha filha. Pré-reencarnatórias. Eu vejo Tem no meu. 3 anos, assim, é surreal. É surreal. Existia um cara, inclusive, o Ian Stevenson, nos Estados Unidos, ele era ligado à Universidade de Yale. Ele chegou a pesquisar 3.000 casos de crianças com memórias pré-reencarnatórias até os 9 anos. O que isso quer dizer? Significa que a criança lembrava quem ela tinha sido na vida anterior. E as crianças davam requintes de detalhes com 3, 4 anos. Chegou mesmo a ter um caso de uma criança que se dizia ter sido assassinada. E ela dizia quem foi o assassino, quem ela era, onde o corpo estava escondido. Aquilo foi se repetindo tantas vezes que a mãe acaba levando a criança, né, para a delegacia. O pessoal reabre o caso, vai seguindo o que a criança disse, encontram o corpo, fazem DNA, bate com a identidade que a criança afirmava. Isso é um documentário ou tem uma pesquisa? Isso é a pesquisa do Ian Stevenson. Ian Stevenson, vou ver Stevenson. Pode pegar casos, memórias pré-reencarnatórias em crianças de até 9 anos. Hoje essa pesquisa continua sendo feita pelo sucessor dele, o Ian já morreu. Mas isso para dizer, as crianças que vão chegar, elas vão ter uma qualidade psíquica muito maior, porque são espíritos já que estão vindo para esse momento do planeta Terra. Que louco. Nós estamos vivendo uma área de muita transição. Se a gente para pensar, gente. A gente comia mandiopan quando era criança. O que é isso? Lembra do mandiopan? Não. Esse eu não lembro. Vocês cantaram Hilari Hilarie. Como assim? Que é mandiopan? A gente tinha hábitos, a gente tinha uma estrutura de ideias. Eu entreguei trabalho datilografado na escola. O trabalho caprichado era o trabalho datilografado. E hoje nós estamos resolvendo tudo com o celular na palma da nossa mão. Isso é uma loucura. O quão a gente evoluiu nos últimos anos. São 30 anos. É uma loucura. Que fizeram assim. Agora com 5G vai ser outra revolução. Daqui a pouco é carro voador, gente. Eu sempre sonhei em ter um carro voador. 2020, é verdade. Na sua idade você não vai chegar lá, Marina. Claro que eu vou. Daqui 2 anos é carro voador. Essas grandes montadoras já estão fazendo carros voadores. Eu vou achar incrível o máximo. Você vai ter um drone? Não, meu filho, eu vou ter um carro voador que eu vou, daqui pra Maldivas, eu vou olhar pra sua cara e falar assim, tô indo pra Maldivas hoje, volto daqui 3 dias. Você vai me dar uma carona. Tá certo, vou entendeu? no porta-malas. Porque vai ser isso, né? A gente já poder ir pra onde a gente quiser com o carro voador, eu acho. Nossa, mas imagina uma Marginal Pinheiros, assim, que com carros voadores. O único problema é se a gente não souber guiar e todo mundo bater e morrer, né? A gente vai ter que ter uma compreensão de campo um pouco melhor, assim, pra gente não... Mas o que você acha que vai acontecer agora nos próximos anos? E que, tipo assim,
daqui 2 anos, você acha que a gente já vai... Porque você falou que tem alguns ETs, né, que vieram e estão por aqui. Quando que você acha que, tipo assim, a gente vai saber, ó, ali tem, tipo, um ET, enfim... Eu acho que as coisas vão... O que você acha que vai acontecer? Do mesmo jeito que estão acontecendo nos últimos anos, elas vão acontecer nos próximos. As coisas vão sendo devagar. Vai sendo plantado, vai sendo devagarzinho que essa compreensão ela vai se instalar com um certo nível de normalidade. Eu não acho que daqui 2 anos uma nave tenha condição de pousar na Avenida Paulista. Se uma nave pousar aqui no túnel da Avenida Paulista, o que vai acontecer? Todo mundo entra em pânico. Todo mundo entra em pânico, vai aparecer gente atirando nessa nave, jogando coquetel molotov nessa nave. É nada, ou vão começar a olhar pra ver o que vai acontecer, quem vai sair de lá de dentro. Quem vai sair de lá, ou vão começar a fazer adoração, ou vão começar a exorcizar a nave, você percebe? Vai ser uma treta. Eu vou brigar porque vai atrapalhar o trânsito. Vai atrapalhar o trânsito, ó. Pô, vai me travar por justa Paulista, percebe? Então, nós não temos uma condição ainda neste nível. Mas existem grupos de pessoas, e à medida em que esses pequenos grupos, pensa numa efervescência, sabe? Numa vitamina C que você joga assim, começa a criar aquela efervescência. Você vai tendo bolhas espalhadas. Eu penso muito nisso, em grupos de pessoas que vão formando essa efervescência, vão começando a pensar, a sintonizar diferente. E aí esses grupos, essas bolhas começam a fazer o contato, começam a entender e começam a trabalhar para que o resto da humanidade chegue. Entendi. Porque você não tem como colocar isso, por exemplo, no noticiário sem causar um pânico geral. Menina, só de falar que a gente ia ter 40 dias de lockdown, já teve crise de abastecimento. Sim. E o pessoal saindo com toda a água mineral e comida possível do mercado. É verdade, papel higiênico. Eu não entendi até hoje por que as pessoas saíram com tanto papel higiênico na... Pois é. Pânico. Eu falava assim, gente, esse pessoal tá ficando muito louco, é muito Eles papel estavam higiênico. literalmente se cagando de medo. Boa. Literalmente é isso. Agora, dessas pessoas que você entrevistou, quem foi a pessoa que, tipo, você entrevistou que você mais gostou de conversar e o que ela contou que te deixou, assim, perplexo? Putz, eu conversei com muita gente legal, muita gente boa. Conversei... Olha, uma que me surpreendeu foi a Mônica de Medeiros. É uma médica, tá? Espírita, médium. E ela começa a descrever a experiência com um ser extraterrestre chamado Sheliana. Bom, até aí você fala, bom, beleza, né? Tá louca. Assim, tá louca. Bebeu um pouquinho antes de vir falar comigo. Mas é executiva de multinacional, uma puta de uma profissional, uma médica competentíssima. Eu falei, cara, mas essa mulher, se ela for louca, ela é perigosa, porque ela atende pessoas, né? Ela é médica. Não é possível, não é? E ela, no fundo, uma baita de uma filântropa, uma pessoa que acabou se tornando uma pessoa muito próxima. E o que mais me chamou a atenção é que ela é uma médium de muitos anos já, então ela trabalha com entidades, incorpora entidades, espíritos, etc. e tal. Adoro. E quando ela começa a ter o contato com esse ser extraterrestre, começa a mudar o corpo dela. O corpo dela começa a mudar, ela começa a ter sinais. E ela é convidada para fazer um exame, um eletroencefalograma durante o processo de contato. Sim. É chamado hoje de canalização. Quando o médium dá voz a um espírito, é a psicofonia. Quando um médium dá voz, permite a passagem de um ser assim, extraterrestre, é chamado de canalização. Então ela é convidada a fazer um eletroencefalograma durante o processo de canalização. O que chama atenção nesse exame? Chama atenção que, se fosse uma farsante, uma louca, uma pessoa desequilibrada, você teria, na verdade, ondas cerebrais normais na cabeça dela e ela estaria tanto quanto um ator, por exemplo, que estivesse contracenando ou interpretando um papel. As ondas cerebrais dela caem drasticamente
na chegada ou aproximação dessa entidade ao nível de ondas θ. São as ondas mais baixas, não é? O cérebro fica quase como desligado em sono profundo. E depois o cérebro todo se eletriza para ondas gama, que é acima do nível. Nós aqui estamos conversando, nós estamos no nível beta. Se a gente fizer aqui uma meditação, relaxamento, as ondas vão para alfa. As ondas dela, durante o processo de canalização, vão para gama, em todo o cérebro. O doutorando que estava fazendo a pesquisa olhou para o exame e falou que é um absurdo. Depois ela até brincou, falou que mostrou para um amigo médico, que é neurocirurgião há muito tempo. O sujeito olhou e falou assim: nossa, que ataque epilético terrível, menina, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa sobreviveu a esse ataque? Ela falou: sobreviveu, essa pessoa sou eu. Tô aqui na sua frente. Tô aqui na sua frente. Tô aqui na sua frente. Então, existe um fenômeno acontecendo no meio de nós, aqui no nosso meio, né? Discreto, suave. Você vê, eu tô te falando, você nunca tinha ouvido falar dela. Mas está acontecendo. Eu toda semana eu encontro o Marcos, que é um espírita, e ele recebe entidades. Eu já, inclusive, quase recebi uma outro dia, que eu fui pro chão. Então, eu acredito bastante no que você está falando. Você não estava com uma pessoa que não acredita, eu acredito sim. Não, mas aí é que está o ponto. Você vê, está acontecendo de uma maneira silenciosa. Não saiu nenhum jornal. Isso não. Não foi capa de portal. E, no entanto, o trabalho que hoje, tanto ela, a Casa do Consolador, fazem, é um trabalho que move milhões de pessoas. Mas silenciosamente. Parece que é um trabalho de bastidores, preparando, despertando, amadurecendo a nossa consciência, para daí a gente conseguir ter mais clareza do que está rolando, né? Um outro cara que me chamava muito a atenção nas entrevistas era o Geraldo Lemos. Geraldo Lemos convivia com o Chico Xavier. Então o Geraldo tem histórias assim maravilhosas. Porque uma coisa era o Chico Xavier público, outra coisa era o Chico Xavier na casa dele, não é? E o Chico Xavier era um cara que tinha extensos contatos também com seres extraplanetários. Trabalhava, ouvia, entendia, questionava, né? Mas você vê, é um ser preparado, um ser mais evoluído, uma pessoa já com a mente mais aberta, a consciência mais aberta, né? Imagina se tivesse alguns políticos do nosso Brasil sentados aqui nessa mesa, será que a gente estaria tendo esse nível de conversa? Com certeza não. Não. Provavelmente não. Não, até mesmo porque a política, o poder deixa as pessoas fechadas para esse tipo de conexão. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, cara, que aí vamos mais pro lado, acho que mais científico, né? O que tem a ver a Torre de Babel com os ETs? E Babel seria um portal tecnológico? Não, eu creio que não. Aliás, acho que existem livros bons, né? Tipo, dizendo sobre N passagens do Antigo Testamento como se elas fossem literais, e interpretando elas de maneira literal, eles acabam atribuindo a causas ufológicas ou interações com extraterrestres, etc e tal. Eu não tenho dúvida que as civilizações mais antigas, aí eu estou falando Egito, Lemúria, Atlantis, eu não tenho dúvidas que essas civilizações tinham contatos assim, abertos, francos, um intercâmbio lúcido com... Cara, você pega as 3 pirâmides ali do Vale de Gizé, elas são perfeitamente alinhadas com Sírios e o Centurião. Então, assim, não tenho dúvida disso. O ponto é que quando você pega literalmente uma passagem religiosa e interpreta ela literal, você pode correr riscos. Então, eu vejo na Torre de Babel, a ideia da Torre de Babel, uma ideia muito mais simbólica do ponto de vista religioso do que literal. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com simbólico e literal? Por exemplo, o sujeito diz assim: Deus criou o homem do pó, juntou, fez do barro. Se eu imaginar isso literalmente, Deus jogando água na argila, moldando, etc e tal, eu vou ter uma noção muito pobre. Agora, se eu entender que aquele povo, a pessoa que escreveu Gênesis,
convivia com a morte, percebia que depois da morte a pessoa se desintegrava, o corpo dela virava poeira, etc e tal. Ele começa a perceber que existe uma certa finitude da vida e tal, então que esse corpo ele é animado momentaneamente, da mesma maneira que, por exemplo, os oleiros... E que no fundo barro. nós somos também uma mistura química, né? Percebe? O cara começa Biológica. a ver aquilo, começa a desconstruir aquilo. Então a linguagem, principalmente Antigo Testamento, na minha opinião, uma linguagem muito mais simbólica do que literal. Então aí também corre, porque senão você corre o risco de, e eu percebo muito disso, às vezes, tipo, alienígenas do passado e tal, aí você começa a ver, mano, tudo pros caras foram os extraterrestres que fizeram alguma coisa. Parece que a gente é marionete do planeta e, nossa, tudo... Não, olha, eu tô vendo aqui essa caneca com esse raio verde... Tem influência extraterrestre nesse programa. Você percebe, os caras começam a viajar. Mas tem, você não sabia? Ah, não, putz, eu não sabia. Tem sim. A gente conversou com elas com o nosso amigo que fez. Ele é um... O designer Aqui tem extraterrestre. Esse The Afterlife Investigations é o mesmo que o... O que é esse The Afterlife? The Afterlife Investigations foi um filme que a gente licenciou para o Brasil. E hoje o Círculo, que é a nossa escola... Eu queria saber o que é o Círculo. Já aproveita já. Legal. Bom, depois que eu produzi os documentários, eu percebi que tinha muito espaço para trabalhar com isso. Nós montamos uma escola filosófica chamada Círculo. Uhum. Por quê? Porque nós estamos na era do autoconhecimento, né? O antídoto para a crise mental que nós estamos vivendo e que vai se agravar, principalmente agora pós-pandemia, é o autoconhecimento. A pessoa olhar para ela, se descobrir, se entender. E o epicentro do autoconhecimento, na minha opinião, é a descoberta do espírito. É a pessoa descobrir que ela é espírito. A consciência dela se manifesta no corpo e não é o corpo que manifesta a consciência. Sim. A partir do momento que ela começa a entender isso, ela começa a reorganizar a vida dela. E aí toda a vida dela começa a entrar no eixo. Ela começa a ter mais saúde, mais qualidade de vida, ela começa a ressignificar hábitos, costumes, ela começa a repensar trabalho, ela começa a repensar relacionamento dela com filhos, com pais, com companheiro, companheira. Tudo muda a partir dessa descoberta. E uma das coisas, acho que um dos trabalhos mais interessantes que foram feitos nesse sentido foi a investigação do The Afterlife Investigations. Foi um grupo de 4 pessoas numa cidade chamada Skull, na Inglaterra. E nessa cidade eles eram particularmente interessados num tipo de mediunidade chamada mediunidade de efeitos físicos. O que isso quer dizer? Significa que você entra numa sala como essa, apaga todas as luzes e a manifestação ela é objetiva. Então são luzes, são pancadas na madeira. Fiz agora, mas foi ilustrativo, tá? Pancada na madeira, movimentação. Esse grupo chegou a produzir um tipo de fenômeno muito interessante que era, eles levavam uma Canon como essa, só que na época que tinha filme, punham a máquina na mesa durante a reunião mediúnica, eles ouviam a máquina sendo disparada sem flash ao redor deles, e aí eles revelavam o filme e tinham fotos, figuras de pessoas. E aí eles começam a avançar nisso. Como avançam... assim tinha foto, tinha pessoas? Vultos, né? Porque a equipe espiritual que trabalhava com eles produzia o fenômeno no filme da máquina. Entendi. E depois passa, até muito interessante, porque eles chegam a convidar um engenheiro da Kodak para participar da reunião e fala, me traga aí 4 rolos da Kodak fechados, lacrados de fábrica que nós vamos usar. E naquela noite eles colocam os rolos na mesa e a equipe espiritual imprime as imagens nos rolos que vieram da fábrica, que não tinha, sabe, totalmente a prova de qualquer tipo de fraude ou coisa do tipo. E essa reunião foi uma reunião muito interessante, porque eles começam contatando com espíritos terrenos e depois de um tempo começam a surgir seres de outras dimensões, depois seres de outros planetas, entrando e se comunicando e se manifestando através dessa reunião. E tudo isso está no documentário The Afterlife Investigations, que está também no canal do Círculo. Todos os documentários estão lá em youtube.com/Círculo Escola. Tá, mas... E aí? Não, você só vai falar isso, não vai contar mais nada, meu? Vai tomar... Eu quero!
Desculpa, ó, nem soltei o palavrão, hein? Não, Conta! Hoje... Não adianta você só falar que tinha uma pessoa ali, eu quero saber mais. É sacanagem não, isso. mas é que esse experimento foi maravilhoso. Eles chegaram a produzir esses efeitos, eles chegaram a produzir filmes com trechos, com captação de dimensões. É uma coisa muito interessante pelo critério científico que eles utilizaram. Então, a sala era revistada por 2 cientistas antes, eles viam se não tinha fraude, todos os integrantes usavam as pulseiras fosforescentes, porque é um tipo de reunião que você faz no escuro, a mesa sinalizada, o controle antifraude era terrível, e ainda assim os fenômenos aconteciam. Eles chegaram, inclusive, até a materialização de espíritos nessa reunião. Então, o que é a materialização de espíritos? Vai se externando do corpo do médium uma substância chamada ectoplasma que dá forma física ao espírito. Sim, tem médiums que né, quando você tá ali incorporando, ele muda. Sim, mas aí é uma incorporação. Ainda que haja uma transfiguração no rosto, etc e tal, ele está incorporado. A materialização, o médium doa da sua parte do seu ectoplasma e ali é uma terceira pessoa que aparece, não é o médium. Entendi. É uma terceira pessoa. Tá, que mais? Conta mais. Tá lá, Círculo Escola. Não, mas eu quero saber agora, eu vou ver depois. Juliano, Eu sou curiosa. o que foi o caso mais enigmático que você já estudou? E outra coisa também, na Terra, qual que é a maior evidência que você acredita que de vida extraterrestre aqui? A maior evidência aqui, cara, eu acho que nós tivemos várias, mas na minha opinião, porque é um assunto que a gente estuda muito no Círculo, é o trabalho do general Alfredo Moacir Uchoa. O general Alfredo Moacir Uchoa foi um general da reserva brasileira. Ele morava em Brasília, né? Mudou-se para Brasília a convite do filho, Paulo. O Paulo participou de vários documentários meus e tal. E o general Uchoa, ele era um estudioso de parapsicologia, adorava essas coisas, adorava essa parte científica da coisa, testava, etc e tal. E quando ele chega a Brasília, ele ouve falar de uma fazenda numa cidade chamada Alexânia. Ficava ali alguns quilômetros de Brasília, mas naquela época, estou falando década de 50, 60. Sim. Breu total, né? E nessa fazenda estavam se avistando fenômenos luminosos. Então, eles viam bolas de luz pequenas, o tamanho de uma bola de futebol, andando entre a mata, bolas que produziam feixes de luz, flashes e coisa e tal, tudo aquilo sendo documentado pelo pessoal da fazenda e que atraiu a atenção desse grupo. Quando o general começa a frequentar essa fazenda, ele começa a usar toda a experiência dele para estudar o fenômeno, ele começa a interagir com o fenômeno. Então ele começa a dizer, eu posso me aproximar, dar um flash de luz para sim, 2 para não. Ele começa a conversar com a nave, começa a anotar e começa a ver. E eles chegam a ter realmente contatos imediatos nessa fazenda. Por que eu acho que esse é um dos maiores sinais, para mim, pelo menos, né? Primeiro, solo brasileiro. Segundo, era um general do exército. Devia ser um cara muito sério, né? Um cara que não devia acreditar em muita coisa. Extremamente sério, extremamente racional. Ele era professor de mecânica racional da AMAN, Academia Militar das Agulhas. Meu pai fez a AMAN. Fez a AMAN. Ele era professor catedrático da AMAN. Então era um cara que, no fundo, hoje em dia, meio que, é legal se falar de extraterrestre, ganha uns likes, monta um canal no YouTube, começa a faturar royalty, é lindo. No tempo dele, não, cara. Ele só tinha a perder, vamos dizer, atrelando o nome dele com isso. Não é? E ele deixou... porque ainda deviam falar que o cara era louco, né? Esse aí já passou, já tá, pode aposentar. Não, mas ele era, né? ele era extremamente respeitado. Aí é que tá o legal. Porque sendo uma pessoa tão séria, quando ele se propôs a falar disso, isso chamou atenção. Legal. Mas a gente meio que se perde, né? A gente não às vezes valoriza os nossos heróis brasileiros. Mas hoje existe, dentro do YouTube do Círculo, tem lá um documentário chamado No Meio de Nós. Fala muito sobre todos os fenômenos que o general viveu.
E dentro do círculoescola.com, a gente está fazendo um trabalho agora de resgate do acervo histórico do General Uchoa. Então são matérias, artigos, palestras, fitas das vigílias ufológicas que ele fazia. Eu estou falando de um cara, por exemplo, essa coisa de contatos imediatos de 1º grau, 2º grau, 3º grau. Esses graus, quem definiu foi o J.L. Hynek. Por isso essa escala chama escala Hynek, escala dos contatos imediatos. É o tal do pai do projeto Blue Book. Esse cara ia para Alexânia com o General Uchoa. Caramba. Era nesse nível, quer dizer, o pai da ufologia nos Estados Unidos vinha aqui pro Brasil para conhecer o tal do General Uchoa. E é uma coisa que não... Que ano foi isso? Isso eu tô falando aí década de 50, 60. Nossa, meu. Depois, no final da década de 70, ele promove o primeiro congresso de ufologia em Brasília. Então, na minha opinião, o trabalho que foi feito em Alexânia e depois o contato, porque Alexânia acontecia assim, o pessoal que ia para a vigília, um deles, inclusive, que era o Wilson Guzmão, disse que ele tinha era um chiado, um zunido no ouvido, como se chamasse a atenção dele, e aí ele como que tinha um pensamento muito forte, incontido e incontrolável, que não era dele, era como uma voz falando na cabeça dele: olha, hoje o fenômeno vai acontecer às 9h43, às 10h12, às 10h27, às 10h49, é só ir para fora e ver. E eles anotavam nos horários marcados, eles saíam e as manifestações aconteciam. Mas será que isso era ET ou era espírito? Não, eram extraterrestres. Extraterrestres. Porque depois eles começam a avançar não só na observação, mas também no diálogo mental com esses seres. Entendi. E aí começa a ver troca de informação, começa a ver diálogos, começa a ver uma série de coisas que estão registradas nos livros do general. Tem alguém que você acredita que está na Terra, algum líder que é extraterrestre? Tipo, sei lá, Bispo Macedo, sei lá. Não, acho que isso não. Assim, não mais do que todos nós aqui, nessa sala. Nenhum líder? Não nesse Mas já sentido. que eles estão entre a gente aqui, pode ser qualquer um, mas não que esteja representado na nossa sociedade. Não acho não. Porque isso seria uma... eu penso que isso seria uma intromissão muito grande na estrutura de tomada de decisão do planeta. Não desse jeito, não tão diretamente. Não que não haja líderes mundiais que tenham contato. Beleza. Ou mas sejam não híbridos que eles, também. Mas não que eles estejam se passando por líderes. Entendi. Ou tenham... Isso não. Boa. Acho que isso interferia muito na nossa estrutura de liberdade no planeta, né? Eles estão de perto, eles acompanham, mas ainda existe o nosso mérito, o nosso esforço, a nossa busca. E a nossa legalidade aqui também, o que a gente faz, né? Que dizem que os seres superiores, inclusive Jesus, Deus e tal, agem em legalidade aqui. Dentro da... Só a gente que dá Me convida para entrar que eu entro. Exato. Só a gente que pega o atalho. O que é esse negócio que os chineses identificaram 100 mil crianças como as crianças das estrelas? Porque tá havendo como eu estava falando, o corpo humano ele está evoluindo. O corpo humano ele está evoluindo. Então, você começa a juntar pesquisas como a do Ian Stevenson, a nova área da neurociência, por exemplo, que está aparecendo. Você começa a perceber crianças que estão muito à frente. É aquele negócio que você estava falando. Eu achei que era outra... Outras crianças. São as índigas, né? Outra porque coisa. existe um osso na base do nosso crânio, inclusive, que toda vez que ele se expande ou se alarga, isso falando assim em termos de evolução, toda vez que ele se expandiu e se alargou para acomodar um pouco melhor a estrutura encefálica, a humanidade deu um salto. E o que alguns cientistas estão observando, sugerindo, é que nós estamos diante de uma nova geração de crianças onde esse osso está dando mais uma expandidinha, né? E essa expandidinha vai causar um impacto muito grande. Agora, são teorias, né? Eu gosto muito mais da parte social, por exemplo, na hora que você senta com as crianças, você começa a saber quais são as ideias dessas crianças, você começa a perguntar, você começa a oferir, cara, não é possível que uma criança nessa idade esteja me dando esse tipo de resposta. A minha filha me dá umas respostas com 3 anos. Outro dia eu não sei o que eu falei pra ela, ela olhou pra minha cara e falou assim: mamãe, não tem graça.
Nossa, Eu juro por Deus. acabou com você. Não, a gente tava chegando em casa, eu falei alguma coisa, ela olhou, mamãe, não tem graça. Isso não tem graça. Isso não tem graça. Só que assim, ela tem 3 anos. Como que ela sabe o que tem graça e o que não tem graça, entendeu? Sim, sim. Com 3 anos, tipo, né? O Lorenzo, meu filho, quando eu tinha 3 anos, uma vez o carro me perguntou assim, pai, você se ama? Eu falei, você está perguntando se o papai ama o papai ou ama você? Não, papai, Você se ama. você se ama. Eu falei, eu me amo, filho, porque eu me amo, eu posso amar você. Porque só uma pessoa que ama pode amar. Sim. Não, pai, mas você gosta mesmo de você? Gosto, filho, eu gosto de mim. A Eu Bela gosto de você, eu todo gosto dia de me você. pergunta se eu estou feliz. Todo dia, mamãe, você está feliz? Você está feliz? Que demais. Juro por Deus. Marina, você tá feliz? Eu tô. O meu filho também, eu me separei com ele, tinha 6 anos. E aí teve um dia que a gente tava conversando assim, papo de pai e filho, e ele falou, papai, você e a mamãe separaram porque você perdoa os erros, não perdoa as pessoas. Ah, fantástico. 6 anos. Aí eu falei, tá bom, obrigado pelo conselho, meu coach. Nossa, maravilhoso isso. Você sabe que essa conversa com meu filho também foi logo depois que eu me separei. Olha como é que é a habilidade psíquica deles, né? Ele me perguntou 3 vezes se eu me amava. E eu falei, não, filho, eu me amo. Aí a conclusão dele deu uma olhada e falou, bom, então se você se ama, eu também me amo. Agora, o preâmbulo dessa história é que é interessante, porque minutos antes eu estava na última terapia de casal com a mãe dele e a gente chegou à conclusão de que não ia dar certo o casamento e tal, a gente tinha tentado tudo. E uma das coisas que eu disse naquela sala, longe dele, porque ele estava na escola, eu falei assim, olha, eu levei 30 e tantos anos para amar quem eu sou, como eu sou. E eu não vou mudar. Eu tô feliz assim. Eu tô feliz sendo quem eu sou. Eu amo quem eu sou. Oh, que bom. Tal. Saí de lá. E quando eu saio de lá, eu sou confrontado com ele 3 vezes. Então, a habilidade psíquica deles, de captação, de percepção, de sentir campo, sentir o seu estado emocional, eles já vêm com uma maturidade. Ela às vezes me pergunta se eu tô melhor. triste. Você tá triste? É. Mamãe, eu tô triste. Às vezes ela fala que ela tá triste. E com clareza, né? É que você olha assim, você fala, mas por que você tá triste? Mamãe, eu estou triste. E é muito legal você entrar. Eu faço muito isso com o Lorenzo já há muito tempo, né? Eu falo, filho, mas o que está acontecendo? Mas me conta, o que você está sentindo? Como se você estivesse falando com um adulto. Não, mas deixa eu eles falo. falarem. Eu falo como se fosse adulto mesmo. É surpreendente. É. Eu me lembro de uma vez, em casa estavam acontecendo umas coisas estranhas, assim. Ele tinha um brinquedo. Depois eu fui saber que é muito comum, quando tem comunicação de outros planos espirituais, eles usarem infravermelho para se comunicar. E o Lorenzo tinha uma cestinha de basquete que tinha um sensor infravermelho. A hora que passava a bolinha, aquela cesta tocava, né? Uma musiquinha. E uma noite eu tava na sala e aquilo começou a tocar. Ai, gente, não brinca, porque na minha casa vive tocando. Começou a tocar. Os brinquedos começaram a tocar. Aí fui lá, fui ver se não era tal. Voltou e começou a tocar. Começou a tocar. Eu falei, cara, deve ter alguém querendo se comunicar, né? Na minha casa vive tocando. O telefone literalmente toca de lá pra cá, inclusive. Tá vendo, Marina? Não, a Bela já viu, já conversou, ela dá tchau, ela fala, ela começa a olhar pro teto falando. Eu sei que ela tá falando com um espírito, porque criança da cidade vê mesmo. Até 5 anos parece que vê, pelo menos é o que me falam. Mas esse negócio do... Nunca ninguém tinha me falado do... De tocar. Não, o dos brinquedos, porque vira e mexe, os brinquedos começam a tocar e assim, eu começo, putz, brinquedo de novo. E aí eu começo a sair pra desligar e não sei o que lá, e às vezes a TV também começa a ligar sozinha. Eles têm uma egrégora muito própria deles, e criança tem uma energia muito forte. Sim, criança vê, criança... Então esse campo que eles criam ao redor aciona e possibilita muita coisa. Essa do brinquedo eu não sabia mesmo. É bem interessante. Aliás, eu tava falando até agora do General Show para vocês. Teve uma vez que foi fantástico. O Lorenzo tava com um negócio em casa de fantasma. E eu achava que era por causa de um episódio de Patrulha Canina que ele tinha visto que tinha um fantasma. Fantasma nada, meu filho. Ele devia estar vendo alguém. Ele falou assim, ai pai,
termina logo ali de me vestir que eu vou lá pro meu quarto que eu vou brincar com o vovô General Show. Eu falei, oi? Sabe quando você toma um soco na cara? Eu falei assim, você vai brincar com quem? O vovô General Show, ele vai lá no meu quarto, às vezes, pra brincar. Eu falei, me diga. Ele tá por aqui, Que bom! Ele fez assim pra mim, sabe o que é, pai? É que ele é que é o fantasma. Que loucura. Posso falar? Tô começando a ficar com medo disso. Ainda bem que a gente tá chegando no final dessa entrevista, porque vai que tem alguém. Ô, Glauco, você tá vendo alguém aqui, Glauco? Não, Olha. é que era mais fácil a gente trazer uma Pelo amor criança de que ela Deus. te fala se tem gente aqui ou não. Total. O A Juliano, gente traz o Lourenço. Pronto. Que- Lourenço, como é que chama sua filha? Isabela. Isabela, pronto. que papo doido, cara. Obrigado Muito legal. pela sua presença. Acho que daria uns 3 podcasts aqui. Daria vários. Obrigado aí pelo papo bacana e espero que você tenha curtido e que volte aqui algum momento. Também espero que você volte, principalmente quando eles já estiverem todos por aqui, né? Pra gente Boa. continuar a conversa, saber o que vai acontecer. Boa. Não Obrigado, sei. gente. Obrigado, cara. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Fortalcast. É um prazer estar com vocês. Compartilhem o nosso podcast, porque a gente precisa de vocês. Nós, eu e essa flor do deserto, Marina Manteiga. Exatamente. Então compartilha aí, dê um like, comenta, fala que você gostou e é isso. A gente se vê na próxima, né? É isso aí. A gente se vê no próximo Fortalcast. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.